Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 16 a 18. Hoje vai ser um sermão breve, eu espero. Somente vamos falar a questão do jejum. Vamos compreender o que é isso. Confesso que é muito mal compreendido a questão do jejum. Para que serve, para que não serve, como fazer, como não fazer, tá bom? Mateus 6, 16 a 18, se coloque em pé. A hora que eu terminar de fazer a leitura, terminarmos, não feche sua Bíblia, fique com seus olhos atentos a que nós vamos estar lendo e compreendendo. Diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o seu rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Oremos. Pai, fala conosco. Senhor, que nós possamos compreender a tua palavra e nós sejamos capazes, ó Deus, de aplicá-la em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós queremos que a nossa vida glorifique ao Senhor em tudo que temos, em tudo que somos, em tudo que façamos. Se nós compreendermos a tua palavra, Senhor, poderemos agradar melhor a ti. Esse é o nosso desejo. Para isso estamos aqui reunidos. Para isso estamos buscando a tua presença. Sê conosco, que o teu Espírito Santo nos ajude nesse momento. É a nossa oração. Fazemos a ti nos méritos e no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Então, irmãos, esse finalzinho do discurso de Jesus está dentro daquele contexto inicial do capítulo 6, sobre as esmolas, a oração e o jejum. Tudo isso está dentro do mesmo contexto. Nós repartimos isso em 4 sermões, né? Primeiro sermão eu falei sobre as esmolas. Segundo eu falei sobre os fundamentos da oração. No terceiro, o modelo de oração, que é a oração do Pai Nosso. E hoje, Jesus nos falando sobre o jejum. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Qual é a preocupação de Jesus sobre a orientação dos discípulos acerca do jejum? Primeiro ele fala assim, quando vocês jejuarem, não faça parecer que vocês estão jejuando. Não sejam como os hipócritas. E nós já dissemos que hipócrita é um ator. Hipócrates é aquelas 2 máscaras, símbolo do teatro, né? Do drama e da comédia. Então, hipocrisia é um teatro, é uma encenação. Então, pensou que o pastor vem aqui, tá meio abatido assim, né? E aí o pastor vai visitar você na sua casa, você oferece um café, o pastor fala, não, estou na bênção, irmão, né? Então o irmão logo saca, o pastor deve estar jejuando. Jesus disse que é o contrário, que nós devemos jejuar, quando nós jejuarmos, lava o rosto, passa perfume, escova os dentes, sorri e não faça parecer que está jejuando. Porque se aos homens parecer que vocês estão jejuando, vocês já receberam a sua recompensa, que é a admiração dos homens. Mas se aos homens não parecer, mas a Deus que vem em secreto, você parecer estar jejuando, Deus que vem em secreto te recompensará publicamente. Então esse princípio do fazer em secreto permeia todo esse assunto. É chuva. Permeia todo o assunto. Fazer as suas esmolas, fazer as suas orações, fazer o seu jejum. Irmãos, qual era a motivação dos religiosos fariseus em relação a essas 3 coisas, esmolas, oração e jejum? Era o exibicionismo. Era parecer bons religiosos àquelas pessoas que os observavam. Era buscar a admiração dos outros. Nós não devemos fazer isso. Não devemos fazer isso. Quando nós fizermos algo, quando nós dermos uma esmola, uma oferta, quando nós fizermos um favor, seja um favor pessoal, ajudar a trocar um pneu, seja um favor público, como por exemplo, pintar a porta da igreja, nós devemos fazer de maneira que somente as pessoas interessadas
estejam envolvidas. Ou seja, somente eu que faço, somente quem recebe. Jesus usa uma figura de linguagem de exagero, ele fala, faça, de maneira que a mão direita não saiba o que a esquerda fez, vice-versa. Nós devemos orar no nosso quarto secreto. Onde era o quarto secreto de Jesus? Era no deserto, era em cima de uma montanha, era no Getsemane, era um lugar isolado. E ali onde nós oramos isoladamente, Deus vê e nos recompensa publicamente. E o mesmo se aplica ao jejum. Só que o jejum tem um grave problema. O jejum, as pessoas muitas vezes não sabem o que é, não sabem para que serve e não sabem como faz. Então o meu objetivo no sermão de hoje não é dizer que você tem que fazer escondido, que Deus vai te recompensar publicamente, que isso já foi dito 2 vezes inclusive. Então hoje nós vamos entender o que é o jejum, para que ele serve e como se faz. Então, eu sempre gosto de fazer isso, né? Antes de dizer o que é, vamos dizer o que não é. Então, o que não é o jejum? Então, primeira coisa, o jejum não é greve de fome. Jejum não é ficar sem comer. Como assim, pastor, jejum não é ficar sem comer? Não. Ficar sem comer é greve de fome. Jejum é outra coisa. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, pastor, estou jejuando. Ah, é? Sim, eu acordo 6 horas da manhã e só vou comer meio-dia. Não, irmão, isso não é jejum. Por quê? Porque você foi trabalhar, fui trabalhar. Quem jejua não pode estar trabalhando. Não existe jejuar no horário de serviço. Ah, estou em jejum, recebi visita em casa. Então não, quem jejua não pode receber visita em casa. Jejum não é greve de fome. Se eu estou sem comer, estou recebendo visita em casa, eu estou em greve de fome. Se eu estou sem comer, estou no meu ambiente de trabalho, estou em greve de fome. O jejum, ele está dentro desse contexto de oração. Não orem assim, orem assado. Vocês quando orarem, orarão Pai Nosso. E quando jejuarem. Então o jejum, ele é uma prática que está diretamente relacionado ao seu momento de oração. Então você deve orar em jejum. O jejum não é greve de fome apenas. Segunda coisa, o jejum não é uma forma de alcançar bênçãos. Se você orar a Deus porque você quer uma graça, uma resposta, uma bênção de Deus, você pode ou não jejuar. Se você jejuar, sua oração não vai ficar mais poderosa. Não é isso que é o jejum. Jejum não é uma maneira de sacrificar-se a fim de receber uma bênção de Deus. Nem mesmo a resposta. Ah, estou orando a respeito de uma coisa que está me tirando a calma. Vou jejuar. Não é para isso que serve o jejum. Não adianta jejuar para esperar essa resposta vir. Né? Basta você orar. A oração sim, quando você está inquieto, ore. Mas o jejum não vai fazer a resposta vir mais rápido. E a terceira coisa, o jejum não é penitência por causa dos pecados. É muito comum no catolicismo romano, outras religiões também, a pessoa se penitenciar por causa do pecado, né? A penitência pode ser desde orações, prostrações, ou pode ser também deixar de comer determinada coisa, como eles geralmente fazem nesse período da quaresma, né? Aí a pessoa corta refrigerante, corta chocolate, corta carne vermelha, corta não sei o que. Faz essa espécie de jejum na quaresma, mas não é isso que é o jejum. Não é uma penitência por causa do pecado, nada desse tipo. Então, jejum não é isso. Não é greve de fome, não é maneira de alcançar a favor de Deus e não é penitência. Isso não é jejum. Sabemos agora que não é jejum. Então, pastor, o que é jejum? Jejum é uma aflição da carne. Jejum, ele tem que ser motivado pela tristeza. Quando os fariseus e os discípulos de João Batista questionaram a Jesus, qual outro trava-língua? Questionaram a Jesus sobre o jejum, eles disseram, por que não jejuam os teus discípulos e jejuam os discípulos de João Batista e dos fariseus? E Jesus disse, como eles podem jejuar estando com eles o esposo? Enquanto eles têm o esposo, eles estão felizes, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes serão tirado o esposo. Nesses dias, jejuarão. Então Jesus está dizendo, como é que eles podem jejuar na presença do Filho do Homem, do seu Mestre, do Messias, do Salvador? Não dá para jejuar
com alegria, irmãos. Jejum necessariamente é uma expressão de aflição na carne. Então, quando Jesus foi crucificado, os discípulos jejuaram, porque eles se entristeceram do mestre ter morrido. Depois se alegraram novamente de ele ter ressuscitado, mas se entristeceram por ele ter morrido. Então, quando é que eu posso fazer um jejum? Quando eu estiver contristado, triste, se eu estiver angustiado, abatido, é um sinal de que eu devo jejuar. Por aquilo que me abate, por aquilo que me entristece, por aquilo que me tira a calma. O jejum é uma aflição da carne. Segundo, o jejum é uma disciplina da carne. O jejum precisa ser praticado com uma maneira de corrigir uma carnalidade inflamada. O jejum precisa disciplinar o meu comportamento carnal. Eu puno a minha carne de maneira a discipliná-la, a ter controle sobre ela. Então o jejum é uma disciplina sobre as tentações que eu enfrento. Tenho tentações, tenho caído em pecados, tenho recorrido àquele pecado, eu vou jejuar a respeito dessa questão. Vou disciplinar a minha carne. Então eu vou jejuar e orar sobre essa questão. Jejum é uma disciplina da carne. E o jejum é um auxílio à oração no exercício da fé. Então não adianta eu fazer o jejum sozinho. Acordei 6 horas da manhã, que é o horário que geralmente eu acordo, só que ao invés de tomar café, não fui tomar café. O que eu fui fazer? Sentei na mesa, peguei o meu WhatsApp, né? Não comi nada ainda, nem bebi água, hein? Depois fui, liguei a televisão, depois fiz meus afazeres domésticos. Aí, meio-dia, eu chego, faço uma oração. Senhor, muito obrigado por ter me ajudado nesse jejum hoje de manhã. E como? Jejuei? Não, greve de fome. Então você quer jejuar porque você está contristado, ansioso, aflito, abatido, aflito da carne? Você quer disciplinar a sua carne por causa da tentação? Então, você acorda às 6 horas, acorde às 4. Você tem que disciplinar a sua carne. Acorde às 4. Não pegue o WhatsApp, não faça nada. Vá orar. E enquanto você puder orar em jejum, você jejuou. Pastor, eu pude orar 15 minutos, não tinha mais o que eu falar com Deus. Pronto, seu jejum foi de 15 minutos. É isso que é jejum. Pastor, eu pude orar 1 hora, das 4 às 5. Você jejuou por 1 hora. Pastor, eu pude orar 4 horas. Acordei às 4 e jejuei até às 8 da manhã. Você jejuou 4 horas. Pastor, eu pude jejuar um dia todo. Acordei fora de hora, fiquei no meu quarto trancado, falei para minha esposa, deixa eu orar. Falei para meu esposo, hoje eu preciso orar. E jejuei o dia todo, jejuei até 6 horas da tarde. Então você jejuou um dia todo. Agora, enquanto você tiver o que orar, você tem o que jejuar. Enquanto você, na hora que acabar o que você tem para orar com Deus, acabou o seu jejum. Não adianta ficar em greve de fome. É claro, né? Você não vai ficar repetindo as mesmas coisas, o mesmo lamento, a mesma ladainha para Deus. Mas você pode, se você quiser exercitar um jejum prolongado, você pode fazer de maneira que você ore, que você adore a Deus, que você medite na palavra. Então você pode adorar a Deus com salmos, você pode meditar a respeito da palavra de Deus, se o Espírito Santo te trazer à memória determinada passagem que é a resposta daquilo que você tem buscado. Então lógico que você não é obrigado a ficar de joelho na beira da sua cama 4 horas intermináveis jejuando, mas você pode sim orar 20 minutos, adorar mais 20, depois volte a orar a respeito daquilo, depois leia a Escritura, depois volte a orar agradecendo se houve resposta na Escritura. E o seu jejum não precisa durar o dia todo, seu jejum precisa durar o tempo que você tem o que orar a Deus. Então o jejum é um auxílio da oração. E finalmente, né, que é o que o texto propriamente nos diz aqui, o jejum é uma prática íntima e particular de pesar, né? De luto. Luto não só pela morte, né? Mas sempre um pesar que me aflige. O luto pode ser um exemplo. Perdi um ente querido, estou profundamente amargurado, posso jejuar, posso orar pedindo a Deus graça,
para que eu supere o luto, etc e tal. Mas não é só o luto que causa pesar na gente. Outras coisas também é pesaroso ao nosso coração. E o jejum íntimo, particular, é uma expressão desse pesar, desse luto pessoal. Tá ok? Então nós já vimos o que não é, já vimos o que é. E agora vamos ver como que faz, tá bom? Primeiramente, tem que ser secreto e discreto, quando se trata de tristeza, pesar e disciplina. Então, quando eu estou angustiado, aflito, pesaroso, e eu vou jejuar, é particular, é secreto. Quando eu vou disciplinar a minha carne por questões de tentações e luta contra o pecado, eu vou jejuar secretamente, particularmente, que é o que Jesus disse. Mas há na Escritura outros exemplos de jejum. Há na Escritura exemplos de jejum coletivo. Por exemplo, no momento de crise. Será que nós jejuaríamos pela situação do nosso país? Nosso país não vai bem das pernas, politicamente e economicamente. Será que nós jejuaríamos pelo nosso país? Então, nós vemos, por exemplo, lá no livro de Esther, quando Esther precisa tomar uma decisão gravíssima, que era entrar na presença do rei sem ser chamado, né? Porque naquela época, se uma pessoa entrasse na presença do rei sem ele a ter chamado, ele poderia ordenar que matassem a pessoa. E a Esther sabia que corria esse risco. Então ela diz assim, diz para Mardoqueu, né, que era seu tio, mande que todos os judeus jejuem e orem por mim. Por quê? Porque era um momento de crise. Se a Esther não entrasse naquele palácio, todos os judeus iam ser massacrados, né, pelos exércitos do Ramã, que era o primeiro-ministro da Pérsia. Se ela entrasse, corria o risco do rei mandar cortar a cabeça dela. Então ela mandou jejuar, todo mundo jejuar por essa questão. Então nós podemos jejuar coletivamente em momentos de crise. Pode ser crise familiar, jejua a família. Momento de crise na igreja, ora toda a comunidade da igreja. Momento de crise no país, a igreja do país ora pela crise, né? Por exemplo, se nós estivéssemos lá em Brumadinho e tivéssemos parentes perdidos quando aconteceu aquilo, certamente sentiríamos estimulados a jejuar. Tá bom? Então, podemos jejuar coletivamente. E também nós podemos jejuar coletivamente para nos preparar para decisões difíceis. No livro do Atos dos Apóstolos fala que Paulo e os seus companheiros, quando precisavam decidir se iam para um ou outro lugar pregar o evangelho, tomavam essa decisão com orações em jejum. Então, tenho decisões difíceis para tomar, preciso fazer escolhas difíceis, preciso tomar rumos que são complicados de decidir, isso no sentido coletivo, tá? Não é uma decisão pessoal minha. Por exemplo, quando eu e a Mariana decidimos vir para cá, não jejuamos, porque não sentimos uma aflição, uma tristeza, um pesar. Pelo contrário, sentamos lá na mesa da nossa cozinha, mostrei o áudio do Jaime para ela, e ela falou assim, vamos lá, né? Então, aquela hora lá, o Espírito Santo iluminou muito a mente dela, e ela disse, vamos lá. E viemos, graças a Deus. Mas, em outras circunstâncias, nós sabemos que eu pensaria duas vezes. Mas, supondo que estivesse nos deixado balançados, né? Sabíamos que devemos ir para lá, fazer a vontade de Deus, mas a dor do desapego, da partida, vai ser profundo. Então, talvez fosse questão, motivo para se jejuar a respeito dessa decisão. Não foi o caso, né? Graças a Deus, não foi algo que nos afligiu, pudemos tomar essa decisão sem necessitar o jejum. Mas essa também é uma ocasião. Preciso me decidir de algo, fazer algo, tomar decisões. Jejua. Então, irmãos, o jejum tem essa finalidade. A finalidade de disciplinar a minha carne. Somente isso. O jejum precisa ser um auxílio para a oração. Jejuar sem estar em oração é greve de fome. Não serve para nada, enfraquece meu corpo, corre o risco de eu ficar doente. Ok? Jejuar achando que Deus vai fazer
algo por mim por causa do meu jejum, é um dos grandes equívocos a respeito das pessoas que procuram desenvolver essa prática de jejum, mas sem considerar qual é o valor por trás dela e qual a prática correta. A respeito disso, tem um texto bastante interessante, Isaías 58. 58 não, perdão. É 58 sim. Isaías 58, a partir do versículo 3. Diz assim, dizendo, o povo está reclamando para Deus aqui, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas, para debates jejuais, para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Ou seja, o Senhor está, por meio do profeta Isaías, censurando justamente essa prática de exibicionismo, de jejuar para se exibir, para disputar quem é mais religioso. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma? Que lhe incline sua cabeça como junco, que estenda debaixo de si saco e cinza? Chamaria tua isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade? Que desfaças a atadura do jugo? Que deixes livres o oprimido? Que despedaces todo o jugo? Porventura não há também que reparta o teu pão com o faminto? Que recolhas em casa ao pobre abandonado? E que quando vires o nu, o cubra? Não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, olha o que o Senhor está falando. O jejum que eu quero não é greve de fome. O jejum que eu quero é greve de pecado. O jejum que eu quero não é greve de comida e de bebida. O jejum que eu quero é greve de maldade. Faça greve de pecar. Faça greve de ser mal. Faça greve de ser egoísta. Como é que eu faço greve de ser egoísta? Repartindo com quem não tem. Como é que eu faço greve de ser mal? Perdoando a quem me ofende. Como é que eu faço greve de pecado? Me santificando. Isso é o jejum. O jejum é a santificação. Deus fala, eu não quero que vocês fiquem em greve de fome. Eu quero que vocês perdoem as dívidas que alguém tem com vocês. Eu quero que vocês paguem as dívidas que vocês têm com os outros. Eu quero que vocês sejam pacientes, compassivos, misericordiosos. Eu quero que vocês alimentem o faminto, cubram o nu, acolham o desabrigado. Isso é jejum diante do Senhor. Então, que nós possamos compreender qual o verdadeiro significado do jejum. De fato, acredito eu, que é meio que padrão os crentes tradicionais jejuarem pouco, né? Mas não é porque eles conhecem bem a prática e sabem que não precisam fazer a todo tempo. É porque são um tanto quanto preguiçosos também. Mas eu sei de uma história que quando foi inaugurado o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a Convenção Batista Brasileira organizou um jejum nacional para que Deus não punisse o Brasil pelo tamanho sacrilégio e idolatria que os crentes naquela época enxergaram nessa obra, né? Hoje em dia o Cristo Redentor se tornou um símbolo nacional, né, em termos de turismo, mas na época os crentes que viviam aqui, os crentes batistas, eles falaram, meu Deus do céu, agora o Senhor vai trazer, né, saraiva de fogo do céu, chuva de fogo do céu, tamanha idolatria e sacrilégio que os católicos brasileiros estão armando. E aí, né, conta a história que eles organizaram um jejum nacional para que Deus, pelo menos, poupasse o Brasil de grandes punições por causa disso. Então, depois disso, acho que nunca mais os batistas jejuaram, pelo menos não coletivamente. Então, assim, irmãos, quando você estiver enlutado, contristado, pesaroso, jejue. Acorda mais cedo do que o horário normal que você acorda. Ore a Deus em jejum. Outra coisa, quando acabar o jejum, é só ir na cozinha e comer alguma coisa. Não existe um rito para entregar o jejum, um ritual para encerrar o jejum. A hora que você fala assim, em nome de Jesus, amém,
e amém. Já pode comer. Tá bom? Vamos orar e agradecer ao Senhor.